Pois é, sábado, dia 14, estamos chegando, trazendo informações vascaínas e a partir de hoje a gente vai falar um pouco também do Mundial, né? Porque é um acontecimento, o Vasco está com 10 dias de férias e aí toda a movimentação de contratação, saída de jogador a gente traz aqui também. E trazer algumas informações importantes do Mundial de Clubes, que é o grande acontecimento, até para você ficar bem informado também. Não é verdade? Informação nunca é demais, né? Como diz meu amigo Rui Guilherme, um grande vascaíno, lê não dói. Pois é, e ouvir também não dói o ouvido, a não ser que você esteja ouvindo coisas ruins, aí o ouvido vai doer com certeza. Mas olha, se inscreva no nosso canal, por favor, me ajuda aí, estou sempre pedindo para você, o Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, é 0800, é free, né? E você pode pedir todo mundo para se inscrever, fique à vontade, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante esse joinha para a gente conquistar mais inscritos e o YouTube entender que o nosso trabalho é bacana, tá bom? Roda a vinheta! Esse que tem um desconto também. Rua Campos Sales, 16, na Tijuca, Bara Auto Center, tá bom? Vamos lá falar do Vasco primeiramente? Gente, o Vasco está de férias, né? Os jogadores começaram 10 dias de férias na sexta-feira e segue buscando reforços. É evidente que nós estamos aguardando a chegada do Adimar Lopes, que é o novo diretor executivo de futebol, até porque as coisas têm que passar por ele. Quem vai sair, quem vai chegar, bater um papo com o Fernando Diniz, analisar as férias até para os jogadores, mas para a diretoria, para o pessoal do futebol, para o técnico Fernando Diniz, né? Eles saem procurando, porque vem aí essa janela que vai daqui a pouquinho liberar também os atletas lá da Europa. Então sempre vem alguma coisa interessante para reforçar e o Vasco sabe que precisa reforçar a sua equipe. Quer ver um reforço? Felipe Coutinho. Renovar com o Felipe Coutinho tem que ser uma prioridade do Vasco da Gama. Olha o que falou o técnico Fernando Diniz depois do jogo, que para mim foi o melhor jogo do Coutinho desde que ele voltou. E se continuar jogando assim, é o 10 que a seleção brasileira não tem, é Felipe Coutinho. Se você concorda, você não concorda, deixe o seu comentário aqui embaixo. Escuta aí. Começar pelo Felipe, eu acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, é o desejo do Vasco, o desejo da torcida, é o meu desejo. Ele também está só no começo dessa nova trajetória, eu acho, com a minha presença. Eu tenho muita conexão com o Felipe. Sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele e da pessoa dele cada vez mais que eu vou conhecendo, me aproximando. Um jogador do talento dele tem a humildade que se equipara ao talento. Então, acho que ele tem muita coisa para oferecer ainda para a torcida do Vasco e futebol brasileiro. Eu costumo dizer que jogadores como o Felipe sempre é um presente pro futebol brasileiro. Hoje ele fez uma partida gigante e dia do aniversário dele, dia dos namorados, uma partida simbólica que eu acho que ele não vai esquecer tão cedo. Aqui, professor, Alan Santos do BTV Esportes, parabéns pela vitória, sabe quanto eu admiro o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta em dois momentos distintos da sua carreira. Um momento você estava sendo campeão da Libertadores e no outro momento você estava se despedindo ali nessa saída do Fluminense. E agora eu volto a perguntar no Vasco da Gama. Como equilibrar título, performance e resultado dentro de um futebol brasileiro onde o resultado sempre vem à frente da performance e hoje o Vasco, além do resultado, conseguiu a performance? Eu acredito que, pelo menos naquilo que eu procuro passar na minha vida, a performance ela sempre antecede os resultados. Não vou falar sempre, mas quase sempre. Então eu sou um cara muito focado naquilo que a gente tem um poder maior de ter controle, que é o trabalho para performar. Às vezes tem uma performance boa, eu repito, contra o Red Bull a gente não mereceu perder o jogo. Sobre nenhum aspecto do jogo. O único aspecto do jogo que a gente mereceu perder foi que eles tiveram muita contundência. Mas a equipe produziu e aquilo, quando a equipe produz e performa, aquilo é um sinal que as coisas, se a gente persistir e ajustando cada vez mais o time, as vitórias elas vão aparecer.
Então essa vitória de hoje, eu acho que ela é fruto, ela é o resultado de uma causa muito maior. O futebol ele é meio certo, a gente podia jogar hoje, o dia que jogou não é um jogo, mas a bola não entra. Mas se não entra, a gente vem com uma chuva de críticas, porque não entrou e parece que tudo é ruim. Eu insisto sempre nisso. É bom falar quando ganha, porque é a mesma coisa quando perde. A gente é muito focado no resultado. É muito foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. E quando a gente fica só no resultado, a gente às vezes perde o melhor da festa, porque a gente não vai... O que faz a gente ter resultado de maneira consistente é uma outra coisa. Que é ter trabalho, você enxergar os sinais. E aqui, de maneira especial no Brasil, a gente não consegue enxergar os sinais quando o resultado não vem. Então a gente fica muito preso, o que ganha é bom, o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que ele foi condizente com aquele que a gente performou. O Red Bull, repito, não foi condizente, mas o time não foi mal. Só quando você vai contra o Red Bull, numa entrevista como essa, você tem que ir com muito cuidado para as pessoas você não ser mal interpretado. Então, como eu fui cuidadoso naquela entrevista, de falar assim, a gente tentou. É tão difícil ganhar aqui do Morumbi, como é difícil a torcida do Vasco em São Januário estar perdendo 2-0 e não conseguir vaiar o time. Então aquilo foi um grande sinal que eu falei para os jogadores, a gente ia se afundar, a gente fez bastante coisa boa. E eu espero, e eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. E não respondi só a outra pergunta que você perguntou dos treinamentos, eu acho que a janela dos treinamentos ela vai ser importante para a gente. Se eu gostaria de ter jogos sequenciais, eu preferia ter uma pausa para dar mais treinamento para todo mundo. Eu acho que o time com mais treino ele tende a ganhar, a encorpar para encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. E aí, você concorda com o técnico Fernando Diniz? O seu comentário é super importante e deixa o seu nome e o nome da sua cidade. Hoje tem aqueles abraços, já vou trazer aqueles abraços também. Gente, e sem dúvida o Vasco segue então buscando esses reforços aí. Deixa eu falar agora do Mundial de Clubes. Olha que interessante, eu vi uma entrevista da Leila Pereira, ela que é presidente do Palmeiras, é a única mulher que está no Mundial como presidente de um dos 32 clubes. E ela dizendo, a gente está aqui para jogar, a gente veio aqui para competir. Assiste aí a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, direto dos Estados Unidos. É um prazer enorme estar aqui, não é, participando desse momento histórico do futebol, o primeiro torneio de clubes do mundo. Então eu fico muito feliz e honrada de estar aqui, sendo também que eu sou, em 32 clubes, a única mulher presidente de clube e também a única representante do estado de São Paulo, não é, nesse Mundial de Clubes. Mas com relação ao investimento, o Palmeiras sempre pensou investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura, e não só visando o próximo campeonato, não é? Mas sim para ter essa longevidade, né, de protagonismo como nós temos. Então, eu não acredito que esse investimento que nós fizemos esse ano vá surtir qualquer tipo de pressão, que principalmente vai prejudicar os nossos atletas. Não, nós estamos preparados, eles sabem que a gente faz o possível, não é, para estar competindo no topo da tabela. Então, eu acho que estamos todos nós preparados, com não pressão, ansiosos, para iniciar muito bem nesse torneio. Nós estamos lutando, não é, incansavelmente para vencer não só europeu, não é porque é europeu, não é? Nós queremos chegar o mais forte possível para vencermos todos os nossos adversários. Então, vou te falar com toda sinceridade, o peso vai ser o mesmo. Nós queremos vencer o Porto, nós queremos vencer o Al-Ahly, nós queremos vencer o Inter Miami, queremos caminhar. Não é o que eu falo para o nosso torcedor, que para eles desfrutarem desse momento histórico, sabe? Claro que nós estamos aqui, cobiçamos sim a conquista do título, mas principalmente pensar jogo a jogo. Legal, né? Então, nós temos 4 clubes brasileiros, a gente vai... O Mundial Sub-20, Leonardo Baran,
o Ryan é não só titular absoluto, como praticamente o dono do time. O Ryan vem percorrendo a seleção de base desde novinho. Então, ele já esteve no Sub-15, no Sub-17, brilhou em ambos, brilhou no Sub-20. E agora, em setembro, no Mundial, Sub-20, o Ryan é quase, com certeza, se não for dos jogadores que serão um dos principais da seleção brasileira. O Vasco, observando isso, falou: opa, peraí. Eu não vou vender o Ryan antes do Mundial. Porque se ele está valendo hoje 100, depois do Mundial, ele vai valer quanto? 200. Então, é um projeto financeiro, um planejamento de milhões nos cofres do Vasco, caso consiga segurar o Ryan para a janela do final do ano, pós-Mundial de Clubes. Obviamente, né? Vai deixar o Vasco na mão aí em algumas rodadas, né? Mas é por um grande projeto, por um grande motivo. Acredite-se internamente que o Ryan vai valer muito mais pós-Mundial Sub-20, Baran. E o Mundial, obviamente, né? Os clubes que contratam jovens estrelas ficam ali observando o Mundial Sub-20, porque é dali que saem os grandes jogadores. Então, existe essa precaução no meio da temporada e um projeto milionário para uma venda impulsionada após Mundial de Clubes na janela do encerramento, né, da temporada brasileira. Então, Lineker, é bom lembrar que a janela é antes do Mundial, né? Eu acho que a situação do Ryan, ela também está ligada ao processo de recuperação judicial. Se o Vasco conseguir aprovação, o Vasco vai ter uma folga financeira. As dívidas que o Vasco terá que pagar de maneira imediata, as dívidas que estão correndo todo dia, elas estarão suspensas. A recuperação judicial, ela dá um alívio no teu pagamento, nas tuas dívidas. Ela te obriga a pagar, mas ela te obriga a pagar num prazo que você escolheu e no valor que você escolheu. Então, dá para você dar uma sustentada em relação ao Ryan. Aquela necessidade urgente de dinheiro novo, você não precisa ter tanta. Então, se o Vasco aprova a recuperação, eu acho que o Vasco consegue segurar mais tempo o Ryan. Mas se não for aprovado, o Vasco vai precisar de dinheiro urgente. E muito dinheiro. E o único dinheiro urgente e muito dinheiro que o Vasco tem hoje, a possibilidade é o Ryan. Então, eu estou tocando nesse assunto muito mais também para falar para o torcedor o seguinte: existe um assunto muito chato de ser falado e pior ainda de ser ouvido, que é recuperação judicial, que é arbitragem, que é acordo com a EICEP, briga com 777, mas torcedor entenda, esses assuntos eles impactam demais no elenco do Vasco. O Vasco tem dívidas para pagar. Se essas dívidas forem suspensas, o Vasco consegue formar um time melhor. Se o Vasco for obrigado a pagar uma dívida hoje de 40 milhões, ele vai ter que vender um jogador para ter 40 milhões. Então, sempre que se fala nesse tema, recuperação judicial, arbitragem, e briga com a EICEP, 777, eu volto a falar, ele é muito chato de falar, pior ainda de ser ouvido, mas isso impacta no elenco que o Vasco pretende formar. E essa situação do Ryan, ela está ligada muito a isso. Se o Vasco não tivesse dívida nenhuma, você não precisa vender jogador tão rápido. Você contrata melhor. Enfim, Lineker, eu acho muito difícil a permanência do Ryan, tá? No segundo semestre. Acho muito difícil. Acho que vem aí no meio do ano um valor e o Vasco vai negociar, não tem jeito, e vai manter uma porcentagem. Acho muito difícil. Deve ser também uma forma de você ir no mercado, né? Você cria o alarde do desespero para permanência, que vai fazer, né, esse projeto milionário para o futuro, manter o Ryan para o Mundial de Clubes, gerar esses milhões,
Mundial Sub-20, né? Fazendo o valor do Ryan aumentar. Aí o Leandro pergunta: que papo é esse de projeto milionário? Volta um pouquinho a live, a gente acabou de falar sobre esse projeto. E esse projeto se chama Ryan Pós-Mundial de Clubes Sub-20, né? Com certeza fará o garoto valer mais e muito mais. Então, Baran, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Queria saber se você quer completar mais alguma coisa. Não, é só ainda falando sobre o Ryan, esse assunto Ryan, me incomoda o fato do Vasco ter renovado o contrato com o Ryan por mais um ano. Quando houve essa renovação, a gente discutiu isso aqui. Só por mais um ano, quer dizer, o Vasco está estendendo apenas um problema, porque daqui a menos de um ano vai ter que se discutir de novo uma futura. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama aí que venceu o São Paulo na última rodada, segue muito bem aí com o Fernando Diniz e agora mira algumas contratações no meio dessa temporada. Com a saída do Payet, o Vasco busca a contratação do peruano, o Sérgio Penha, que está no PAOK da Grécia. É um jogador que é bastante bem avaliado, né, pela diretoria do Vasco, e o Vasco deve formalizar uma proposta para o jogador nos próximos dias. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vascão!